Senhor nosso Deus e Pai, eu quero louvar o Teu nome, pelo Senhor nos dar mais uma oportunidade de estarmos reunidos aqui em Teu nome. Obrigado por esta oportunidade que o Senhor nos concede de ouvirmos a Tua voz e sabemos que o Senhor quer falar conosco e ao nosso coração. Fale conosco, ajuda-nos, abençoa-nos. Senhor, venha nos fortalecer nesta manhã, que a Tua graça, o Teu favor, esteja presente constantemente sobre a nossa vida. Em nome de Jesus eu te louvo e eu te agradeço. Amém. Amigos, eu deixei uma pergunta para vocês, para a nossa meditação de hoje. Quais são os motivos de distração no seu dia a dia? Quais são os motivos de distração no seu dia a dia? O que é que mais tem roubado o seu tempo? Existe algum motivo de distração no seu dia a dia? O que mais tem roubado o seu tempo? Você pode compartilhar aqui na live? Você pode compartilhar? Compartilhe. Compartilhe. Vamos ver aqui o que é que mais tem roubado o nosso tempo. Quais são os motivos de distração? A Meire disse a internet, a Sônia disse as redes sociais, Giovana, redes sociais, Juliana, redes sociais, a Cláudia disse o Insta, Yolaine, redes sociais, a Eliane, o celular, o Jô Bonfim disse celular, a Heloísa, os problemas no meu casamento, rede social, disse a Fernanda, Dani Pacheco, redes sociais, os afazeres de casa, disse a Maria Cristina Baroni, Anice, preocupação financeira, as redes sociais, a Lena disse Netflix, a Claudete disse jogos da internet, Franciele, redes sociais, Deise, celular, Daniele Queiroz, redes sociais, Ricardo, celular. Vamos lá, a maioria é celular e rede social, né? A maioria. Sueli, cadê? Sueli Martins, afazeres de casa. Franciele, Instagram. A Lisa, preocupação com saúde, finanças, segurança da família. Cuidado com a casa, disse a Adriana. Vamos lá, estou lendo o que vocês estão escrevendo. Estou lendo aqui. O Ricardo Escapelo disse que às vezes o trabalho. Vamos lá. Que é que a pergunta que nós temos para quem está chegando agora, a pergunta que eu fiz foi a seguinte: quais são os motivos de distração no seu dia a dia? O que mais tem roubado o seu tempo? O que é que mais tem roubado o seu tempo? Eu estou lendo aqui o que vocês estão escrevendo. O que é que tem roubado o seu tempo? A Neuza Cássia disse preocupações financeiras. O Gilberto Santana disse o ônibus e metrô. O que é que tem roubado o seu tempo, gente? Vamos lá. Quais são os motivos de distração no seu dia a dia? Legal. Andréia disse celular, os afazeres de casa. Vamos lá. Assim de Amos. Escreveu pensamentos desnecessários, dores do passado, preocupação do presente. Tarefas de casa e cuidar do neném. Estou lendo aqui o que vocês estão escrevendo. O Rogério Omos disse WhatsApp. Olha só, gente, quanta coisa. Eu queria ler um texto com vocês
É um texto forte. Hoje eu creio que a mensagem ela é de muito confronto. Nós estamos na quarta parte. Nós estamos na quarta parte de dando sentido à vida. Né? Até vocês me perdoem aqui, eu coloquei escrevendo uma nova história. Desculpa, viu, gente? Eu escrevi errado. Estou com a cabeça ainda na série anterior. Mas não é isso. Não é isso, não. Deixa eu ver se de repente eu consigo corrigir aqui. Acho que não. Tudo bem. Dando sentido à vida. E é isso, queridos. Vocês estão escrevendo, eu estou aqui só observando. Só lendo o que vocês estão escrevendo. Portanto, escrevam mesmo. Aqui eu corrijo. Olha lá, o celular e preocupação com pandemia. Enfim, olha quanta coisa que vocês estão escrevendo, gente. Quanta coisa. Pois é, tanta coisa tem roubado o nosso tempo. Então vamos lá, gente. Vamos lá, vamos pensar. Eu quero que você abra comigo Oséias capítulo 5. Nós estamos continuando a quarta parte do tema Dando Sentido à Vida. Essa é a quarta parte, dando sentido à vida. Bom, diz o texto lá de Oséias no capítulo 5, versículo 1 em diante, diz assim, ó: ouçam isto, sacerdotes, atenção, israelitas, escute, ó família real, esta sentença é contra vocês. Vocês têm sido uma armadilha em Mispá, uma rede estendida sobre o monte Tabor. Os rebeldes estão envolvidos em matança. Eu disciplinarei todos eles. Eu conheço Efraim. Israel não pode se esconder de mim. Efraim, agora você se lançou à prostituição. Israel se corrompeu. Suas ações não lhes permitem voltar para o seu Deus. Um espírito de prostituição está no coração deles. Não reconhecem o Senhor. A arrogância de Israel testifica contra eles. Israel e Efraim tropeçam em seu pecado. Judá também tropeça com eles. Quando eles forem buscar o Senhor, com todos os seus rebanhos e com todo o seu gado, não o encontrarão. Ele se afastou deles. Que texto forte. Até aqui terminamos no versículo 6. Versículo 1 ao 6. Que texto forte, gente. Texto difícil para nós. Não é verdade? Texto difícil para nós meditarmos aqui nesta manhã. Mas o meu desejo é que você seja muito abençoado, muito abençoada. Bom, eu perguntei para vocês quais os motivos de distração no seu dia a dia. Quais os motivos de distração no seu dia a dia? O que mais tem roubado o seu tempo? E aí, o que eu observei que a grande maioria escreveu que o que mais rouba o tempo, a distração do dia é o celular, são as redes sociais, é o Instagram, é o WhatsApp. A grande maioria disse isso. Né? E tem outros motivos também, é o trabalho, né? Os afazeres de casa, uma série de coisas, né? Vocês colocaram aqui. Agora, deixa eu dizer para vocês, esse pode ser um motivo de distração no seu dia a dia, e isso tem roubado o seu tempo. Mas tem coisas que também roubam a sua vida. Tem coisas que roubam a sua vida. Tem coisas que têm roubado o seu tempo, mas tem coisas que têm roubado a sua vida. Eu tenho feito uma pergunta aqui, em cima desse tema, dando sentido à vida. Eu tenho feito a seguinte pergunta, e vocês têm acompanhado. O que você faria se você tivesse apenas mais 30 dias de vida? Não é essa a pergunta que nós temos pensado juntos, sempre? O que você faria se você tivesse apenas mais 30 dias de vida?
Médicos, eles observaram que normalmente pacientes à beira da morte têm duas reações. E eu sempre tenho falado sobre isso com vocês nessa série. A primeira reação é de revolta contra Deus e contra tudo. É de pânico, desespero. E com isso, essas pessoas acabam apressando a própria morte. E a outra reação, eu disse duas reações, a outra reação é diferente. Alguns, diante da morte, têm um despertar novo da vida. Lutam e vivem os seus últimos dias da melhor maneira possível. Então, a gente chega a uma conclusão, meus irmãos, queridos, amigos, que é possível viver melhor. Que é possível viver com mais qualidade de vida. É possível. Porque quando eu pergunto para vocês, né, o que você faria se você tivesse apenas 30 dias de vida, muitos diriam, olha, eu abraçaria mais, eu beijaria mais, eu pediria perdão para os meus pais, eu acertaria os meus problemas, eu perdoaria as pessoas. Quer dizer, a gente sabe qual é o caminho. E por que a gente não faz? E por que a gente não faz? Não é verdade? Então mostra que é possível, gente. É possível sim viver melhor. É possível viver com qualidade, com mais qualidade de vida. Isso não tem a ver com dinheiro. Isso não tem a ver com dinheiro. Tem a ver com outras coisas. Então, meus amigos, bom dia, meu amigo Daniel Araújo. Beijão pra você, meu mano. Bom te ver aqui. Então, gente, como pastor, deixa eu te dizer uma coisa. Como pastor, eu tenho muitas histórias para contar. É interessante porque pastor costuma estar muito presente nos momentos marcantes da vida das pessoas, não é? Seja nos dias alegres ou tristes, seja numa festa de casamento ou num velório, num momento de conquista ou derrota. É impressionante, eu já estive participando logo pela manhã de um velório e à noite eu participei de uma celebração de um aniversário. Então assim, às vezes no mesmo dia, dois ambientes totalmente diferentes, né? Então, e o que eu aprendo, gente? Com isso eu acabo conhecendo um pouco mais sobre a alma humana. É natural. Mas eu vou dizer para vocês que a hora mais dolorosa para mim, a hora mais difícil para mim, é quando eu vejo uma pessoa perdendo vida. Isso para mim é muito complicado. Isso me incomoda muito. Por quê, gente? Porque tudo, saúde, dinheiro, trabalho, relacionamentos, tudo a gente recupera, menos vida. Você pode ter um problema de saúde, fazer um bom tratamento e recuperar. Você pode perder o dinheiro, né, em algo ruim, num negócio ruim que você fez, e você recuperar depois. O trabalho você pode recuperar. Você perdeu o emprego, mas você pode ter um outro emprego. Um relacionamento até você consegue. Alguns já não tem mais o que fazer, mas alguns relacionamentos você consegue recuperar. Você pode acertar com a pessoa, pedir perdão e voltar a ter um relacionamento. Isso é possível, mas vida é impossível. Tudo a gente pode recuperar, menos vida. E eu percebo, como pastor, gente, que tem muita gente jogando a vida fora, dizendo que está com raiva, que está triste, que não vai com a cara do fulano, que não quer saber do outro, né? Que está irritado, que não tem paciência com nada, que não quer perdoar. Gente, pessoas jogando vida fora. E eu pergunto para vocês aqui, qual é o grande propósito de Deus para conosco? Qual é? O grande propósito de Deus para conosco é vida. E o grande propósito da vida, qual é? O grande propósito da vida é a própria vida.
Percebe? Por isso que Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Jesus fez essa declaração lá em João, no capítulo 10, versículo 10. Mas é interessante porque no início do versículo diz que o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. E aqui é muito importante você ter um entendimento que não se trata de roubar coisas. Roubar carro, roubar dinheiro, roubar relógio, roubar tênis. Não, não é isso não. O ladrão veio para roubar, para matar e destruir vida. A missão do diabo é destruir a nossa vida, a nossa história por completo. Ele quer destruir. E vocês sabem disso. Essa é a missão dele, inclusive. E aí eu fico vendo, gente, muitas pessoas jogando a vida fora nas tolices, nos lamentos, nas murmurações, nas bobeiras, nas picuinhas, nas infantilidades. E vida jogada fora não tem mais volta. Dias maus vividos, nunca mais você recupera. Não tem como recuperar. Eu vou repetir isso. Vou repetir. Vida jogada fora não tem mais volta. Dias maus vividos, nunca mais você recupera. Por isso eu te dou um conselho aqui nessa manhã. O conselho que eu te dou hoje é: não jogue sua vida fora. Não perca a sua vida. Não desperdice os seus dias. Não desperdice os seus dias. E aí, meus queridos amigos, o livro de Oséias que nós lemos agora, no início desse encontro, o livro de Oséias, ele foi escrito num período que antecedeu a decadência final de Israel, que estava para desmoronar como Estado e seria invadido pela Síria e pela Babilônia. Mas o que é que um texto como esse, gente, escrito aí há 3.000 anos atrás, tem a ver com a nossa vida? O que é que um texto como esse, escrito há tantos anos assim atrás, tem a ver com os nossos dias hoje, com a nossa vida? Amigos, o que Deus estava falando para aquela nação naquele momento é o que Deus também quer falar conosco hoje, no dia 31 de maio de 2021. É o que Deus quer falar com a gente, comigo, com você hoje. Pergunto para você: é possível alguém jogar fora a sua própria vida? É possível? Sim, é possível. É possível. E nesse texto que nós lemos aqui, nesse pequeno trecho, Oséias capítulo 5, do versículo 1 ao 6, eu encontro aqui 4 conselhos. Deus deu 4 conselhos para Israel não se perder e não ser destruído. Deus deu 4 conselhos. Você vai anotar hoje 4 conselhos. Esses conselhos, inclusive, servem para nós hoje. Para que a nossa vida não desmorone. Para que a nossa vida não seja destruída. E para que nós não percamos a fé. Então, o que Deus está falando aqui nesse texto, não sei se você percebeu, mas é forte, gente. É forte demais. É a disciplina de Deus. A disciplina, como diz o texto lá de Hebreus, no momento, ela produz choro. Ela dói. Não é agradável. Ninguém gosta de ser disciplinado, é verdade. Mas ela é importante, porque depois ela vai produzir frutos bons. No momento, é um momento dolorido, de tristeza. Mas depois a gente vai ver frutos bons que vão glorificar a Deus.
Então Deus aqui estava disciplinando aquele povo. Deus deu conselhos importantes. E olha só, eu vou apontar aqui 4 conselhos. Anote esses 4 conselhos que Deus deu para Israel não perder a vida. E para que eu e você não percamos a vida. O primeiro conselho está lá no versículo 1 e 2. Primeiro conselho. Olha só o que diz o texto. Versículo 1 e 2. Ouçam isto, sacerdotes. Atenção, israelitas. Esta sentença é contra vocês. Vocês têm sido uma armadilha em Mizpá, uma rede estendida sobre o monte Tabor. Os rebeldes estão envolvidos em matança. Eu disciplinarei todos eles, disse o Senhor. Mas olha, eu destaco aqui no versículo 1, quando Deus está dizendo, vocês têm sido uma armadilha. Qual é o primeiro conselho? Qual é o primeiro conselho que o texto aqui deixa para nós, que Deus fala ao nosso coração? Cuidado para você não se tornar uma armadilha. Anote isso. Cuidado para você não se tornar uma armadilha. Versículo 1 e 2. Oséias capítulo 5, versículo 1 e 2 aqui. É o primeiro conselho. Deus está dizendo lá, vocês têm sido uma armadilha. Então, cuidado, meu amigo, meu irmão, minha irmã, para você não se tornar uma armadilha. Porque Israel havia se tornado um laço. Israel havia se tornado uma armadilha. E em outras palavras, Deus estava dizendo para aquele povo deixar de se tornar uma ameaça. Mas que eles fossem bênção para as pessoas. Deus estava dizendo isso. Olha, vocês se tornaram uma ameaça. É isso que Deus estava dizendo naquele momento para aquele povo. Que triste isso, né? Mas é uma realidade do que estava acontecendo. Veja que muitas pessoas hoje, elas dizem assim, por exemplo, os meus pais foram o motivo da minha desgraça. Os meus pais, ou então o meu pai foi o motivo da minha desgraça, ou então a minha mãe foi o motivo da minha desgraça. Sendo que os pais deveriam fortalecer os filhos e não ser desgraça para os filhos. Porém, gente, muitos pais deixam de ser referência e se tornam um motivo da desgraça dos filhos. Por isso está cheio de filho marcado. Muita gente marcada na sociedade. Porque nós podemos nos tornar uma armadilha dentro da nossa própria casa. Sabia disso? Você, pai, pode se tornar uma armadilha na sua casa. Você, mãe, pode se tornar uma armadilha na sua casa. Você, filho, pode se tornar uma armadilha dentro da sua casa. Veja que o projeto original de Deus para Israel era outro. Deus disse lá em Gênesis, no capítulo 12, versículo 3, Deus disse que através de Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Não foi isso? Essa foi a promessa de Deus. Né? Gênesis capítulo 12, versículo 3. Abraão, através de você, serão benditas todas as famílias da terra. E agora, Oséias, em outras palavras, estava dizendo para Israel, Israel, vocês deixaram de ser bênção? Essa era a promessa de Deus para vocês. Mas vocês deixaram de ser bênção e se tornaram uma armadilha. Aí você pergunta para mim, mas Ronaldo, o que é ser uma armadilha? O que é ser uma armadilha? Boa pergunta. Eu respondo. O que é ser uma armadilha? É ser uma pessoa cuja presença é uma ameaça. É ser uma pessoa cuja vida põe em risco o outro. Isso é ser uma armadilha. E Israel estava fazendo isso. Ao invés de Israel criar vida, eles estavam gerando morte. E nós nos tornamos armadilha para os outros
Quando as pessoas que passam por nossas vidas, elas não se tornam melhores, mas se tornam piores. Percebe isso? Nós não podemos nos tornar fonte de morte. Nós precisamos nos tornar fonte de vida. Inclusive, esse é o papel da igreja de Jesus na terra. A igreja precisa ser fonte de vida e não fonte de morte. Nós cristãos temos que ser fonte de vida e não fonte de morte. E aí eu pergunto para você, as pessoas que se relacionam com você, elas se tornam melhores ou piores? Depois que as pessoas nos conhecem, elas se tornam melhores? Hein? Que tipo de influência nós temos sido na vida das pessoas, meus amigos? Que tipo de influência você é na vida do outro? Que tipo de influência você é na vida do teu filho, da tua filha, dos teus amigos, lá no seu trabalho? Certa vez, Pedro falou para Jesus: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. As pessoas, quando andavam com Jesus, elas melhoravam, elas não pioravam. Recebiam uma boa influência. E eu pergunto, as pessoas melhoram ao andarem conosco? Que tipo de influência você tem sido? Olha esse texto aqui, se você quiser anotar, anote esse texto aqui que é bacana, Provérbios 13, 20. Provérbios 13, 20. Olha o que aqui diz, gente. Diz assim: aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Eu vou repetir: aquele que anda com os sábios se tornará cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Mas eu pergunto aqui, que a gente fica pensando o seguinte: bom, eu preciso então andar com um sábio para eu ser mais sábio. A gente logo pensa assim. E tem razão, tem que pensar também. Mas eu quero inverter a coisa. As pessoas que andam com você, elas andam com um sábio ou elas andam com um tolo? Porque se elas andarem com um sábio, elas vão se tornar mais sábias. Mas se elas andarem com um tolo, elas vão acabar mal. Então é uma reflexão para nós. Eu estou mostrando para vocês, meus amigos, o que é que Deus estava falando com Israel. É isso que Deus estava falando com Israel. Israel, vocês deixaram de ser bênção. A minha promessa para vocês, Israel, é que vocês fossem bênção. Através de ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Todas as famílias serão abençoadas através de você. Essa era a promessa de Deus. Certo? Mas Israel agora decidiu ser uma armadilha. E aí Deus estava dizendo: Israel, vocês deixaram de ser bênção e agora vocês se tornaram uma ameaça para os outros. Vocês se tornaram uma armadilha, vocês não são referência. Vocês não são sábios, vocês são tolos. E quem andar com vocês vai acabar mal. Entende? Era isso que estava acontecendo naquele momento. E aí Deus estava dando esse conselho. Esse é o primeiro conselho que nós queremos destacar aqui nesta manhã. Cuidado para você não se tornar uma armadilha. Hoje o tema é mais pesado, gente, é mais forte. Mas vai ser bênção. Segundo conselho. Anote aí o segundo conselho. É o versículo 3. Quer ver o que diz o versículo 3? Conheço Efraim. Israel não pode se esconder de mim. Efraim, agora você se lançou à prostituição. Israel se corrompeu. Mas olha só, eu destaco aqui no versículo 3. Israel não pode se esconder de mim. Qual é o conselho que Deus nos dá, então? Anote, número 2. Anote, por favor. Cuidado, seus atos nunca ficarão escondidos de Deus. Que forte isso, né? Deus estava dizendo aqui: Israel não pode se esconder de mim. Israel não pode se esconder de mim. Não tem como esconder de Deus.
Veja, Deus estava dizendo para Israel não tentar se esconder e viver uma fantasia, viver num mundo paralelo. Deus conhecia Israel. Gente, porque Deus vê tudo. Não há nada que não esteja claro diante dos olhos do Senhor. Ele vê e Ele conhece todas as coisas, porque Provérbios 15:3 diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. O segundo conselho, a Manu perguntou, o segundo conselho é: cuidado, seus atos nunca ficarão escondidos de Deus. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, gente, contemplando os maus e os bons. Salmo 139 é um salmo lindo, um salmo onde Davi diz o seguinte: Senhor, é o Salmo 139, do versículo 1 em diante, Davi diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando eu me sento e quando me levanto, de longe percebes os meus pensamentos, sabes muito bem quando eu trabalho e quando eu descanso. Todos os meus caminhos, disse Davi, todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance, é tão elevado que eu não posso atingir. E ele continua dizendo o seguinte: para onde eu poderia escapar do teu espírito? Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, o Senhor está lá. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também o Senhor está lá. Se eu subir com asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali o Senhor vai estar, e mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Salmo 139, anote, é lindo. Esse texto mostra a grandeza de Deus, a soberania do Senhor. Por isso, meus amigos, que nós devemos parar de tentar enganar e dissimular Deus. Não tem como, gente, é tolice. Enganar o quê? Enganar quem? Como? Por quê? Porque não tem como enganar a Deus. Ele conhece tudo e todos. Não é verdade? Agora veja, Deus não estava apenas vendo o que Israel estava fazendo, mas também o que estava por detrás, as intenções das ações daquele povo. Deus estava vendo por detrás. Porque o mais importante para Deus, preste atenção nisso que eu vou dizer, o mais importante para Deus não é o que você faz, mas é o que está por detrás daquilo que você faz. Sabia disso? Vou repetir esse conceito porque você pode anotar. O mais importante para Deus não é aquilo que você faz, mas é o que está por detrás do que você faz. Estou dizendo isso por quê? Porque você pode ter uma atitude boa com uma intenção má, uma intenção ruim no coração. Ah, como assim? Por exemplo, você pode elogiar alguém. Um elogio é bom, não é? Quando você elogia alguém, não é uma atitude boa? Tá tendo? É. Você pode elogiar alguém com uma intenção má no coração. Você pode dar dinheiro para alguém que está precisando, que é uma atitude boa, com uma intenção má no coração, a intenção de manipular aquela pessoa, de tê-la na sua mão. Você percebe? Por isso que Deus não vê somente o que você faz, Ele vê o que está por detrás daquilo que você está fazendo. Você pode ajudar o pobre, a viúva e o necessitado com uma segunda intenção. Então, gente, Deus não estava vendo apenas o que Israel estava fazendo, gente,
mas também o que estava por detrás, as intenções das ações daquele povo. Porque Deus julga as intenções do coração humano. Deus não olha o aparente, gente. É isso que precisa ficar claro para nós. Deus não olha o aparente. Deus olha o coração. Deus olha a motivação do seu coração. Quando você tem um ato bom, qual é a motivação? Qual é a sua motivação ao fazer aquilo? A motivação é boa? É correta? Quando você vai ajudar alguém, qual é a sua motivação? Quando você entrega as suas ofertas, quando você entrega o seu dízimo na igreja que você congrega, qual é a motivação do seu coração? É a barganha? É a troca? É o comércio com Deus? Deus conhece o coração, gente. Porque tem gente que faz isso, né, para trocar com Deus. Eu vou dar oferta na igreja, eu vou ser um dizimista, porque então aí Deus vai me dar muito mais. Eu preciso de dinheiro, então eu vou investir neste banco para me trazer um retorno. Qual é a motivação? O que é que te leva a fazer isso? O que é que te leva a servir alguém? A elogiar alguém? Isso nós precisamos conferir. Hebreus 4:12. Hebreus 4:12 diz: a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra ao ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Deus conhece o nosso coração. Então o segundo conselho para nós aqui é cuidado, seus atos não ficarão escondidos. E Deus estava falando para Israel isso: Israel, vocês não podem se esconder de mim, os atos de vocês eu conheço. O terceiro conselho que Deus está dando aqui, vamos para o terceiro conselho? São 4. Terceiro é o versículo 4, gente. Versículo 4 que diz: suas ações não lhes permitem voltar para o seu Deus. Suas ações não lhes permitem voltar para o seu Deus. Gente, outro conselho: cuidado para você não tomar um caminho sem retorno. Cuidado para você não tomar um caminho sem retorno. Por vezes, gente, alguns caminhos que a gente toma são caminhos sem volta. Existem caminhos que, uma vez percorridos, não tem mais retorno, gente. E o profeta aqui, da parte de Deus, estava dizendo ao povo de Israel. O profeta estava dizendo ao povo: olha, suas ações não lhes permitem voltar para o seu Deus. Suas ações não lhes permitem voltar para o seu Deus. Então, deixa eu dizer para você algo muito importante. Muito importante. Se você está tomando atitudes impensadas, faz o que dá na sua cabeça, cuidado. Cuidado para você não detonar as suas pontes. Cuidado com as suas ações, cuidado com as suas atitudes. Pois você poderá destruir tudo e não ter mais volta. Tem muita gente que vai se afastando de Deus. Vou dar um exemplo. Tem muita gente que vai se afastando de Deus. Eu tenho percebido algumas pessoas que têm se afastado nessa pandemia. Tem se afastado de Deus, tem se afastado de Deus. É isso que acontece. Chega uma hora que essas pessoas perdem o caminho. Elas já não conseguem fazer mais o retorno. Já não há mais como fazer retorno. É muito triste isso. Por isso tem gente que às vezes vai embora, some da igreja e você nunca mais vê. Então, muitas das nossas atitudes ainda podem ser consertadas. É verdade. Mas existem algumas outras, que não tem mais conserto. Não tem mais conserto. Lembre-se o seguinte, que as nossas escolhas, elas moldam o nosso destino. É o Provérbios 29:1. Anote esse texto. É forte.
Provérbios 29, versículo 1 diz assim: quem insiste no erro depois de muita repreensão será destruído, sem aviso e sem que haja cura. Que forte isso, gente. Você imaginou? Você imaginou? Quem insiste no erro, depois de muito alerta, depois de muita repreensão, vai ser destruído sem aviso e sem que haja cura. Provérbios 29, 1. Então, gente, Isaías 55, versículos 6 e 7. Isaías 55, 6 e 7. Diz: busquem o Senhor enquanto se pode achá-lo. Clamem por ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau abandone os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele perdoará de bom grado. A boa notícia é que nós temos um Deus que tem um coração perdoador. Volte-se para Deus enquanto há tempo. Volte-se para o Senhor enquanto há tempo. Se você tem tomado rumos aí, caminhos na sua vida, cuidado, porque há caminhos que a gente percorre que não tem mais volta. É o que Deus estava dizendo para Israel. As suas ações não lhes permitem voltar para o seu Deus. O que vocês estão fazendo é um caminho sem retorno. É isso que Deus está falando. Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque há caminhos que a gente vai indo e que de repente a gente perde o retorno, não sabe mais como voltar. Que Deus tenha misericórdia de nós. Por isso, busquem o Senhor enquanto se pode achá-lo. Clamem por ele enquanto ele está perto. Porque se você se afastar, se distanciar de Deus, depois para voltar, meu amigo, minha amiga, é muito complicado. Então volte-se para o Senhor. Volte-se para o Senhor. Como diz o texto, que terá misericórdia. E ele perdoará de bom grado. Porque ele é um Deus que tem um coração perdoador. Ele quer perdoar você. Ele quer dar uma nova chance. A mensagem do Evangelho, inclusive, é uma mensagem de recomeço. É de boas novas, boas notícias. Deus quer dar uma nova chance, uma nova oportunidade a todos nós aqui. E número 4, anote. O quarto conselho. Vamos lá, é o versículo 5. Olha só. A arrogância de Israel testifica contra eles. Israel e Efraim tropeçam em seu pecado. Judá também tropeça com eles. A arrogância de Israel testifica contra eles. Olha o que o texto está dizendo, versículo 4. A arrogância de Israel testifica contra eles. O quarto conselho, anote. Cuidado com a arrogância do coração. Deus estava dizendo para o povo, olha, a arrogância de Israel testifica contra eles. Deixa eu perguntar para vocês aqui, qual é o pecado que destrói tudo e todos? Qual é o pecado que destrói tudo e todos? Me responda, por favor. Qual é o pecado que destrói tudo e todos? Qual é o pecado número 1 que destrói tudo e todos? Você sabe me dizer qual é? Meus amigos do Facebook, meus amigos do Instagram, qual é o pecado que destrói tudo e todos? Você saberia me responder qual é? A Manu disse o egoísmo. A Lenice disse não sei. A rebeldia, o que mais? Olha lá, o orgulho, a arrogância do coração, a soberba. Vamos lá, qual é o pecado número 1 que destrói tudo e todos? A falta de obediência, a inveja, a mentira. Qual é o pecado número 1? Estou lendo aqui, vocês estão escrevendo, gente, estou lendo. Qual é o pecado número 1 que destrói tudo e todos? Desobediência, cobiça, e aí vai. O pessoal está dizendo aqui, ó. Olha lá, estou lendo. Deixa eu responder para vocês. Qual é o pecado número 1? A resposta é a soberba.
A soberba. Todo mal, gente, nasce do orgulho. Todas as outras coisas que vocês estão mencionando aqui, nasce do orgulho. A mentira nasce do orgulho. A blasfêmia, do orgulho. A prostituição, do orgulho. Todos os outros pecados, anote isso, todos os outros pecados são filhos da soberba, do orgulho. A falta de perdão, por causa do orgulho. Deixar de amar a Deus, como vocês estão falando aqui, por causa do orgulho. Não querer saber de Deus, por causa do orgulho. Vocês percebem? Então, o pecado número 1, que destrói tudo e todos, é a soberba. Os problemas da nossa vida nascem do orgulho. É o orgulho que te leva a ser mentiroso. É o orgulho que te leva a ser invejoso. É o orgulho que te leva a destruir pessoas. Né? É o orgulho, gente. É o orgulho. O maior mal do ser humano é a arrogância. Por que Lúcifer, ele foi expulso do céu? Por quê? Por causa do orgulho. Por causa do orgulho. Vocês percebem, gente? Por isso que a Bíblia diz que Deus resiste ao orgulhoso. Ele resiste, ele se opõe, ele frustra o orgulhoso. Então, o que é o orgulho, gente? Em resumo, é a ideia louca de desejar viver sem Deus. E a mensagem, queridos, a mensagem de Deus para Israel era para que aquele povo caminhasse humildemente com o Senhor. É isso que Deus queria daquele povo. Olha, Deus está falando, a arrogância de Israel testifica contra eles. Deus queria que eles andassem humildemente. Mas eles eram um povo soberbo. E ser soberbo o que é, gente? É ser insolente, arrogante, desdenhoso, presunçoso, presumido, autossuficiente. O que é a soberba? Gente, soberba é a falsa onipotência. Soberba é aquele sentimento de que nós somos o tudo e o todo. A soberba é aquele sentimento de imortalidade. Ou seja, todos podem morrer menos eu. Eu viverei, porque eu sou muito especial. Você entende? Isso é a soberba. Veja que em Roma, quando um general ganhava uma guerra, presta atenção nisso que eu vou dizer para vocês, é muito legal. Em Roma, quando um general ganhava uma guerra, ele era recebido pela multidão e pelo imperador que ia saudá-lo. E conta-se que nesse trajeto os imperadores colocavam escravos nas bigas dos generais romanos que triunfavam nas batalhas para repetirem uma só frase em latim. Qual era a frase? Memento mortale est. Memento mortale est. O que é que significa isso? Traduzindo, lembra-te que és mortal. Esse era o antídoto da arrogância. Então você imagina como é que funcionava. Um general, quando ele ganhava uma guerra, ele era recebido pela multidão, né, e pelo imperador que iria saudá-lo, e no trajeto, enquanto o povo ia aplaudindo, os imperadores eles colocavam escravos nas bigas dos generais romanos que triunfavam para repetirem essa frase, memento mortale est. Então eles iam entrando, o povo aplaudindo, todo mundo reconhecendo aqueles generais vencedores de batalhas e tudo, reconhecendo, mas tinha um escravo na biga ali, dos generais romanos, ficava na frente do general, repetindo para ele, enquanto ele passava e sendo aplaudido, os escravos diziam assim, ó, memento mortale est, lembra-te que és mortal, lembra-te que és mortal, não se esqueça, menos, em outras palavras, né, traduzindo para os dias de hoje, olha, menos, você não é tudo isso que você pensa que você é, não. Esse era o antídoto da arrogância. Então, interessante isso, não, gente? Interessante. Então,
Veja, todos os problemas que nós enfrentamos na vida são apenas filhos do nosso verdadeiro problema, que é o orgulho, que é soberba. As guerras, veja, as guerras, as brigas, a desonestidade, os divórcios, os assassinatos, tudo isso, gente, muito mais, surgem por causa do orgulho. Gente, é a soberba que faz com que muitas vezes a gente fira os outros. É a soberba que faz com que a gente se sinta superior aos outros. É a soberba que faz com que a gente ande com o nariz empinado. É a soberba que faz com que a gente se ache intocável. Alguém escreveu aqui, né? Deveria estar escrito nas placas, nas ruas, memento mortali est. É isso mesmo. E nas igrejas, viu? Porque crente, por vezes, não pensa assim, não. Na placa da igreja devia estar escrito: lembra-te que és mortal. Muitos pastores precisavam ouvir isso. Muitos líderes precisavam saber disso. Não é verdade? E nós também. Na porta da nossa casa. Não é? Então veja, é a soberba que faz com que a gente machuque os outros, que a gente atropele as pessoas, que a gente se sinta superior aos outros, que a gente se ache os intocáveis, né? A soberba, ela dá origem a muitos pecados, queridos. Ela faz os governantes serem tiranos, torna os ricos altivos, faz com que os poderosos explorem os mais fracos. E a minha oração, sabe qual é? Que o Senhor nos livre da arrogância e nos dê um coração humilde. Por quê? Porque diz a Bíblia, Provérbios 16, 18. Provérbios 16, 18, que diz: a soberba precede a ruína e a altivez do coração, a queda. Provérbios 29 e 23 diz: a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. 1 Pedro 5,5: Deus resiste ao soberbo, mas concede graça ao humilde, aos humildes. Salmo 51, 17 diz: sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito humilde, o espírito quebrantado. Coração compungido, coração sincero, humilde e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Então, queridos, eu quero concluir esse tema com vocês aqui para nós orarmos. Eu quero orar para você nessa manhã. Não saia antes desta oração final, por favor. Para que Jesus veio? Por que Jesus veio? Para quê? Ele veio para termos vida. Porque ele disse: eu vim para que vocês tenham vida. Não foi isso que ele disse? Eu vim para que vocês tenham vida. Veja, Jesus não veio para nos transformar em obreiros da causa do Senhor. Jesus não veio para nos transformar em poderosos ungidões de Jesus. Não foi para isso que Jesus veio. Para você ser o cara, para você ser a mulher. Não foi para isso que Jesus veio. Por que ele deu a vida dele, gente? Por quê? Para termos vida. Inclusive, a vida no céu é uma eternização da vida que a gente está vivendo aqui hoje na terra. É por isso que a gente precisa aprender aqui. A escola começa aqui na terra. A escola começa hoje, aqui agora. Você não sabe nem viver aqui, como é que você vai viver lá? A escola é aqui, começa aqui, a gente vai aprendendo. Jesus veio trazer vida para nós aqui na terra, para a gente começar a desfrutar a partir daqui. E aí, meus amigos, eu tenho aprendido algumas coisas nesta vida. Eu tenho aprendido o seguinte, que quando um sonho se desfaz, e quantos sonhos aqui, de repente, estão desfeitos, mas deixa eu deixar uma palavra de ânimo, de estímulo para você. Eu tenho aprendido que quando um sonho se desfaz, Deus reconstrói.
Eu tenho aprendido que quando se acabam as forças, Deus renova. Eu tenho aprendido que quando é inevitável conter as lágrimas, Deus dá alegria. Eu tenho aprendido que quando não há mais amor, Deus faz nascer. Eu tenho aprendido e entendido que quando a maldição é certa, Deus transforma em bênção. Eu tenho aprendido que quando parece ser o final, que já não tem mais jeito, Deus dá um novo começo. Eu tenho aprendido que quando tudo está morto, quando parece que tudo está morto, Deus sopra a vida e Ele faz novas todas as coisas. Jesus veio para nos dar vida, amigos, e vida plena, vida de verdade, vida abundante. Foi por isso que Ele pagou o preço mais alto que tinha, o preço da sua morte por nós na cruz. A nossa vida custou caro, gente. Por isso, valorize a sua vida. Dê sentido à sua vida e não a perca por nada. Mas para isso, 3 caminhos. Para a gente finalizar, 3 caminhos. Precisamos reconhecer o nosso pecado. Segundo, precisamos pedir perdão e nos arrepender. E terceiro caminho, precisamos mudar de atitude. Primeiro, reconhecer o pecado. Segundo, pedir perdão e nos arrepender. E terceiro, mudar a atitude. E aí o Senhor vai dizer, Isaías 43, 25. O Senhor vai dizer, Isaías 43, 25. Eu mesmo sou o que apago as suas transgressões, diz o Senhor. Por amor de mim e dos teus pecados, não me lembro mais. Isaías 43, 25. Provérbios 28, 13. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas aquele que confessa e abandona, esse alcança vitória, alcança misericórdia. E que seja assim na sua vida, em nome de Jesus. Dê sentido à sua vida. Dê sentido à sua vida e não a perca por nada. Não a perca por nada. É a palavra do Senhor para a nossa vida nesta manhã, na 4ª parte. Essa é a 4ª parte da série Dando Sentido à Vida. Não perca a sua vida. Não jogue fora os seus dias. Mas dê sentido à sua vida. Em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer e te louvar por esse tempo que tivemos aqui. Te agradecer porque as tuas misericórdias, elas se renovam sobre a nossa vida. Tua palavra diz que se confessarmos os nossos pecados, tu és fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Portanto, meu Pai, que os nossos pecados nesta manhã sejam perdoados. Nós reconhecemos que muitas vezes temos pecado contra o Senhor. Temos nos afastado tantas vezes de Ti, por causa do orgulho do nosso coração, porque somos orgulhosos, porque muitas vezes achamos que podemos viver sem o Senhor. Queremos ser independentes e nos tornamos arrogantes. Senhor, ajuda, Senhor. Ajuda a mim e ajuda os meus irmãos. Nós não somos melhores do que ninguém. Nós não somos melhores, nós não nos colocamos como melhores do que os outros. Nós precisamos da Tua graça, assim como as pessoas, o mundo precisa da Tua graça, da Tua misericórdia, nós também precisamos. Alcança-nos nesta manhã com misericórdia. Alcança-nos, Pai. Eu sei que o Senhor tem um coração perdoador. Eu sei que o Senhor perdoa os nossos pecados por amor do Seu nome, por amor de Ti mesmo. Como diz o texto, o Senhor apaga as nossas transgressões por amor de Ti. E dos nossos pecados o Senhor não se lembra mais. O Senhor lança no mar do esquecimento. Ô Pai, obrigado por isso. Nós recebemos perdão, recebemos amor, recebemos graça, recebemos restauração, recebemos um renovo especial sobre a nossa vida nesta manhã e nós queremos estar atentos a estes conselhos da Tua palavra. Os conselhos que nós ouvimos, Senhor, que nós possamos estar atentos a tudo isso, entendermos que nós não fomos criados para ser armadilha para o outro, que possamos entender que aquilo que fazemos, o Senhor está olhando.
O Senhor está vendo todas as coisas. Que possamos entender mesmo, Senhor, que nós temos que tomar cuidado com determinados caminhos que estamos percorrendo, porque são caminhos, muitas vezes, sem retorno, e que possamos estar atentos, Senhor, ao nosso coração, para que não haja arrogância, no nosso coração. Dá-nos um coração sensível, humilde, quebrantado na Tua presença, um coração dependente do Senhor. Que seja assim, para o Teu louvor, honra e glória. Abençoa os meus irmãos nesse dia, dê graça a cada um deles, que eles sejam alcançados por Ti, onde eles estiverem, no trabalho, em casa, na rua, no escritório, onde eles estiverem neste momento, que cada um aqui dos meus irmãos sejam alcançados por Ti e pelo Teu favor. Esta é a minha oração, e eu creio que o Senhor ouve orações. O Senhor responde também às orações que nós fazemos. Portanto, Senhor, que em todas as coisas o Senhor receba glória, louvor e exaltação pelos séculos dos séculos, que seja assim, para o louvor da Tua glória, Pai. Em nome de Jesus eu oro e eu Te agradeço. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus.